Oi, professor. A gente vai falar sobre as indústrias e as indústrias do Brasil. Então, eu vou dar um pouco de abrangência mais às indústrias no geral e a Giovana vai dar uma abrangência maior nas indústrias do Brasil. Então, o que são as indústrias? As indústrias, elas são um conjunto de atividades que transformam a matéria-prima em um produto final. E elas utilizam máquinas, ferramentas e mão de obra para a obtenção desse produto. Eles estão em diversos setores da economia, então é muito bom para a economia, óbvio. E a gente pode citar os tipos de indústrias. Então, primeiro as indústrias de base ou as pesadas, que elas produzem matérias-primas para outras indústrias. Então, siderúrgica, metalúrgica, petroquímicas também. E as indústrias de bens de consumo, que elas são para o produto é destinado para o consumidor final. Então, alimentícia, textil, a automobilística também pode ser citada. E a terceira, que vai na base da primeira também, que é as indústrias de bens de capital, que elas são equipamentos para as outras indústrias, entendeu? Tipo, equipamentos para a realização de outras indústrias, que é a fabricação de tratores, ferramentas para essas indústrias e equipamentos industriais também. A etapa de processo da questão industrial é a extração, que é a obtenção da matéria-prima. Depois disso, a gente faz a transformação da matéria-prima para o produto final e disso a gente destaca a distribuição desse produto para o resto das pessoas. Os fatores que influenciam na localização das indústrias são a proximidade do local que é extraído a matéria-prima, o acesso à energia, uma mão de obra muito bem qualificada e o transporte e infraestrutura. A gente pode também citar a política de incentivo governamental. Tá, agora um pouquinho sobre as revoluções industriais, a gente pode citar da história, né? Assim, entrando num contexto da história, a gente pode citar a primeira Revolução Industrial, que foi importantíssima, lá no século XVIII, que a gente pode citar máquinas de vapor e o desenvolvimento de outras fábricas, foi tipo estopim, assim, nas fábricas. E no século XX, ou século XIX, perdão, a gente vai seguir uma linha 18, 19, 20 e na atualidade. No século XIX, a gente pode ver o uso da eletricidade, do petróleo e a produção de massa, que era a linha de montagem. Lá no século XX, a gente pode observar a terceira revolução industrial, que foi as tecnologias de informação, automação e robótica. Lá na quarta Revolução Industrial é a atualidade, né, que é hoje em dia. Então, a gente pode ver a presença de várias inteligências artificiais, que é a IA, impressão 3D, internet das coisas, esses negócios. Tá. Agora, sobre os impactos positivos das indústrias são que tem uma grande geração de empregos. Isso é muito bom, desenvolvimento econômico e as inovações tecnológicas que surgem a partir dessas indústrias. E os pontos negativos é que faz muita degradação ambiental, muita poluição de água e do ar também, e também tem várias desigualdades sociais perante as indústrias. A gente pode também citar a sustentabilidade e as indústrias, que é o que a gente pode usar, claro, nem para todas as indústrias, mas o uso de tecnologias limpas, uma economia mais, como que diz, circular, um reaproveitamento dos resíduos que são lançados pelas essas grandes indústrias, né, na maioria dos casos, e a responsabilidade socioambiental dessas indústrias. Tá. Agora, dando uma conclusão, assim, de uma forma bem breve sobre o que eu abordei, alguns tópicos, né? Então, a conclusão sobre as indústrias.
As indústrias, elas são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social da nossa comunidade como um todo. E ele é necessário equilibrar o crescimento das indústrias com a sustentabilidade ambiental, uma coisa que não vem acontecendo e a gente consegue ver um desequilíbrio aí entre os dois tópicos. E também o futuro das indústrias, ele depende das inovações que vão seguindo, conforme eu falei isso, né, da história, do século e tal, da inovação que ela vem se seguindo e da sustentabilidade que a gente precisa dar uma trabalhada a mais aí. E é isso. Obrigada pela sua atenção. Oi, meu nome é Giovana e eu vou falar sobre o processo de industrialização aqui no Brasil. Bom, a industrialização aqui no Brasil aconteceu muito tarde, porque aconteceu 200 anos depois de quando começou a Revolução Industrial e o processo de industrialização no mundo. E quando a Inglaterra era o centro de industrialização mundial, o Brasil ele ainda era uma colônia de Portugal. E esse processo que aconteceu aqui no Brasil de industrialização, ele foi separado em 4 fases. Bom, a primeira fase da industrialização brasileira foi do período colonial, que foi de 1530 a 1808, que foi quando o reino português proibiu a manufatura aqui no Brasil, com a intenção da economia brasileira não crescer e não disputar com Portugal. Bom, o segundo período, ele aconteceu em 1808, foi quando a família real portuguesa chegou aqui no Brasil e eles decidiram abrir os portos. Naquela época, a principal atividade econômica do Brasil era o café, então começou a ter uma pequena exportação de café. E também começou a serem criadas as primeiras indústrias e fábricas de tecidos e tudo mais. Em 1884, teve a tarifa Alves Branco, então teve um aumento nas taxas alfandegárias. Então isso meio que aumentou a manufatura do Brasil, porque tudo que seria importado teria uma taxa a ser paga. Então isso começou a beneficiar o Brasil e criar algo mais favorável. Bom, o terceiro período da Revolução ele foi muito importante e muito decisivo também para o Brasil, porque foi num contexto de que o mundo em geral estava em crise por conta da Segunda Guerra, e foi no período da Era Vargas. Getúlio Vargas ele foi muito importante para essa época e muito estrategista. Por quê? Porque ele criou muitas fábricas e empresas, tanto privadas como públicas, como o Conselho Nacional do Petróleo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Então ele começou a investir muito nas empresas e nas indústrias do Brasil, e isso também gerou uma grande urbanização, porque começou a gerar mais emprego, mais indústrias, mais empregos, e o pessoal começou a sair da zona rural, vir para a área urbana, então começou todo um processo de urbanização, tanto questão de indústria como questão de paisagem também. Bom, o quarto período, ele foi no governo de Juscelino Kubitschek, porque ele privilegiou muito a indústria automobilística, a construção de ferroviárias e tudo mais, e a internacionalização de indústrias também. Então, no Brasil começou a ter mais transnacionais, e também teve o apoio do governo militar. Os militares começaram a investir em ferrovias. Uma das coisas que eles fizeram foi a construção da ponte Rio-Niterói, só que nisso criou muitas dívidas internacionais no Brasil. Bom, essas dívidas do Brasil gerou uma recessão econômica, e a partir da década de 80 começou a desindustrialização no Brasil, que foi quando o Brasil parou de crescer, então ele parou de produzir tanto, teve o aumento de inflação, a diminuição do PIB, porque que no momento é irregular. Bom, e na página 25 do livro está dizendo que há chance sim de ter uma reindustrialização no Brasil, só que o governo tem que atuar diretamente nas causas que geraram a
desindustrialização no Brasil. Bom, e para concluir, toda essa industrialização, todos esses processos aconteceram mais na região sudeste, que era onde se concentravam mais as indústrias, e uma das principais causas para ter todo esse processo de industrialização foi a exportação do café, porque o Brasil era um grande produtor de café, só que daí, com a crise de 29, os preços começaram a cair e o Brasil precisou investir em outras coisas, em outras áreas. A política de Vargas também foi extremamente decisiva, porque Vargas ele investiu muito na indústria brasileira, ele criou medidas para os trabalhadores, criou leis, então isso ajudou muito também, e isso acabou fortalecendo, querendo ou não, as indústrias aqui do país. Como eu já falei sobre a produção do café, a crise de 29 também foi um estopim para ajudar a fortalecer a indústria brasileira, porque começou a cair o preço do café, então o Brasil precisou se fortalecer em outra coisa, então começou a industrialização. Também teve a Segunda Guerra Mundial, que foi quando os produtos eles começaram a ter mais dificuldade de importar por conta das crises que estavam tendo, principalmente na Europa, então o Brasil também teve que começar a se virar. E uma coisa também foi a imigração, porque quando acabou o período de escravidão aqui no Brasil, começaram a vir alguns europeus para o Brasil e eles começaram a trazer novas habilidades para a mão de obra das indústrias.